Depois eu compartilho. Pode. Depois eu não precisa compartilhar agora, não. É melhor sair, senão. Agora vai sair do seu perfil, do perfil central. Tá ok? Então, isso é importante de pensar dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Porque percebam que nós também vamos imaginar a possibilidade de, quando nós estivermos desencarnados, nós também estarmos dando comunicação. Estamos tentando passar mensagem, estamos tentando dialogar, muitas vezes, com nossos parentes ou com as pessoas próximas de nós. Mas em que grau estaremos? Segundo Kardec, ou segundo suas características, as características das comunicações, elas podem ser divididas em grosseiras, frívolas, sérias, instrutivas. Tá? Kardec, como eu disse, um cientista, um pedagogo, ele precisa classificar, ele tem a necessidade exatamente de sistematizar o estudo, colocando-a dessa forma sistematizada. As comunicações grosseiras, né? E é importante a gente pensar como nós estamos ouvindo, vendo, sabendo, elas são comunicações de termos baixos e indecorosos, provém de espíritos inferiores, ignorantes e revoltados, que extravasam o que lhe vai na alma. Então, nós estamos falando muitas vezes de espíritos que estão revoltados pelas condições que se encontram, pelo local que se encontram, pela insatisfação de estarem ali. Geralmente são entidades obsessoras que se comunicam através daqueles a quem perseguem. Em trabalhos especiais, essas entidades podem também se comunicar por médiuns que caridosamente lhe proporcionem tal oportunidade. Porém, a comunicação não terá o caráter grosseiro graças à boa educação mediúnica, que a filtra, reprimindo o que seja indesejável. Por isso a importância, gente, dos grupos de estudos que essa casa e outras casas espíritas acolhem. Os grupos de estudos, eles não são somente, por exemplo, os grupos de mediunidade, para explicar sobre a mediunidade. É uma forma também de educar os médiuns para que quando ocorram, por exemplo, comunicações grosseiras, o médium não a repita. Então o médium, ele é capaz, um médium bem educado, bem treinado, bem trabalhado, ele é capaz de filtrar, e muitas vezes o que viria como um palavrão, como uma expressão chula, o médium faz, vamos dizer assim, uma tradução e traz aquela informação a que esse espírito, como se colocou aqui, muitas vezes, em trabalhos especiais, eles são trazidos pela equipe espiritual. Então é perceber que até mesmo essa presença, por exemplo, de um espírito grosseiro no atendimento dentro da casa, isso não se dá pela vontade desse espírito. Ele vai se dar exatamente por um planejamento do plano espiritual para conceder a ele essa possibilidade de se comunicar e aqui ser parte do tratamento e do cuidado dele. Mas ele vem com essas características e não espere dessa pessoa, né, lá que está lá no plano espiritual, sofrendo, amargurada, querendo vingança, querendo, muitas vezes, como ele coloca aqui, ele está ligado à pessoa que ele persegue, né, você querer que ele chegue aqui de uma forma educada. É um processo, é algo que precisa ser trabalhado com muita calma para ele reconhecer quem ele é. Tá? De acordo com o caráter dos espíritos grosseiros, e olha como é interessante, isso que a gente fala da importância de Kardec, como ele é metódico, ele não só classifica as comunicações, mas ele diz, ainda dentro dos espíritos grosseiros, eu tenho os triviais, aqueles que vão estar trazendo questões comuns, né, do dia a dia, do tipo, ele me deixou, ela me abandonou, ficou com meu dinheiro, coisas assim. Nós vamos ter os ignóbeis, os ignorantes, aqueles que ignoram o processo e muitas vezes vêm se expressar, né, de uma forma rude. Obscenas,
Então nós vamos ter esses espíritos, porque olha como é, de novo a percepção de Kardec. Esses espíritos, eles são alma, exatamente, os homens que estavam no plano terrestre que desencarnam. Olha como é interessante a nossa vivência aqui. Como nós utilizamos o sexo para ofender outras pessoas. Não vou pedir aqui que vocês façam um exercício mental, mas percebam como é interessante a gente pegar o sexo que foi trazido como uma coisa bonita, uma coisa boa entre nós, mas utilizamos palavras relacionadas ao sexo para ofender. Quando você está no plano espiritual, se esse é seu linguajar, ele vai aparecer novamente. Ele vai aparecer entre nós. Insolentes, né? Insolentes, aqueles espíritos grosseiros que não querem aceitar a condição, não querem aceitar o tratamento, não querem saber por que foi trazido, quem foi que me trouxe, quem autorizou. Então vem toda uma coisa de insolência, né? Que é muito ligado também aos arrogantes, espíritos arrogantes, que vão muitas vezes trazer comunicações do tipo: eu não sei por que eu estou aqui, eu não queria estar aqui, quero sair daqui, me tire daqui agora. Isso vai aparecer, tá? Malévolas, né? Então aquela espiritualidade que vai chegar e vai, como a gente fala no popular, jogar pragas, desejar coisas para o outro. E ímpias, aqueles que não acreditam em nada, tá? Os outros tipos de comunicação, as comunicações frívolas, tá? Aquelas que não dizem nada com nada. Elas emanam de espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões e maliciosos. As comunicações frívolas, elas têm uma característica muito interessante, que é assim, muitas delas são muito bem trabalhadas, como essa que eu coloquei do grupo de WhatsApp que nós recebemos. Ela é muito bem trabalhada. Tá? Mas você vai percebendo na análise que você faz, falhas, sejam de caráter, como por exemplo, o Espírito vem dizendo, nós precisamos ter a evolução da humanidade, a humanidade precisa evoluir para poder crescer. Se ela não fizer isso, todos vão para o fogo do inferno. Aí você às vezes percebe, quer dizer, quando você está lendo, às vezes isso passa. Eu usei uma expressão bem direta. Mas às vezes eles fazem isso, fazem julgamentos, eles preveem catástrofe se você não acreditar em Deus. Então você vai percebendo a zombaria, né? Os que muitos são os brincalhões e maliciosos que estão ali a fazer comunicações. Então eles usam daquilo que Kardec tinha colocado no início, da credulidade, do fato da gente crer, do fato de muitas vezes nós estarmos fragilizados. Então, aquele espírito que diz, eu quero ter uma comunicação com minha mãe que faleceu, com minha irmã. Nós podemos ter nessa hora esse espírito que vai fazer isso. Por isso a importância do médium treinado, a importância da equipe que vai estar acompanhando, o doutrinador, tá? Que nós também chamamos de dialogador, quer dizer, aquele que vai dialogar com esse espírito que está se comunicando, tentando exatamente compreender as suas intenções. Então, como eu ia falando, essas comunicações frívolas, elas são verborrágicas, né? Quer dizer, muita palavra, é muita eloquência, muitas vezes utilizando de palavras difíceis, tá? E que não traduzem o conteúdo algum. Às vezes, elas são pontilhadas de absurdos, ou são destituídas de todo senso lógico. Nada tem de indecoroso e também nada tem de sério. São mensagens de irresponsáveis. Às vezes as mensagens vêm, gente, assim, muito bem elaborada. Olha, desde o tempo dos dinossauros que acontecia de tal forma. Aí ela vai você viajando, você começa a viajar na mensagem. Mas quando você para e você faz uma análise crítica, você vai vendo as incoerências. Às vezes, eles são espirituosas e por trás do xiste, da graça, apresentam duras verdades que ferem com justeza. Então, você vai ter muitas vezes um espírito brincalhão que vai pegar pela graça e vai ferir você. Vai usar uma verdade, mas uma verdade para te magoar. E não para te esclarecer, não para te auxiliar o seu crescimento. A verdade é o que menos os preocupa.
Daí o maligno encanto, como Kardec fala, né? O maligno encanto, que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra, né? Então, as comunicações frívolas, elas precisam ser muito bem pensadas. Por isso que a gente diz, cuidado com as mensagens que vêm. Às vezes são mensagens que a gente recebe no WhatsApp de manhã, muito linda, que o dia seja maravilhoso, que não sei o que lá. E aí dentro dela vai te levando, muitas vezes, a um sentimento de decepção, de fraqueza. Então é muito cuidado para a gente pensar sobre elas. As pessoas que se comprazem desse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana. Os homens sérios evitam a companhia dos dois divanas. Quer dizer, as pessoas sérias evitam a companhia daquelas que ficam viajando, né? Então, se a gente começa, isso é uma coisa interessante pensar, que nós temos à nossa volta, nós temos próximo de nós espíritos sérios que nos acompanham, nos orientam, intercedem por nós. Mas que quando nós damos esse ouvido, prestamos atenção e consideramos os espíritos levianos, os espíritos sérios se afastam. Porque ele diz, olha, você está dando atenção a um outro que não está falando a verdade, você não está tendo o discernimento, você, de saber fazer as diferenciações e interpretações. Geralmente, são os espíritos que se prestam a revelar o futuro. Né? Aquelas comunicações que, no ano de 2056, ou se ele não quer dizer ano, ele faz, daqui a alguns anos, a humanidade perecerá. Por não acreditar na mensagem do Jesus Cristo, não sei o que lá, aí usa muitas vezes o nome, Deus, Jesus Cristo, de espiritualidade, para ir te envolvendo e fazendo essas previsões futuras, a fazer predições, a dar palpite no destino das criaturas humanas, que sem firme orientação doutrinária, buscam os conselhos através das cartomantes, sortistas, etc. Então, isso aqui é muito comum de nós, muitas vezes, procurarmos essas pessoas que leem a sorte, tá? Para buscar essa predição do futuro. E, sob influência desses espíritos, essas pessoas vão falar. Vão trazer coisas, muitas vezes, parecidas com o seu cotidiano. É interessante, muitas vezes, quando a pessoa chega numa casa, num local, e ela chega cabisbaixa, ela não chega bem. A pergunta do outro é, você não está bem, né? Seu momento não está bom. Olha como vai pegando e vai pegando você e vai te abraçando. E lá vai você se abrindo, né? E nessa hora ele vai aproveitando e vai falando palavras, muitas vezes, como colocou, muito bonitas, e que vai levando você a esse redemoinho. Falamos das grosseiras e falamos das frívolas. E aí Kardec nos alerta. Temos também comunicações sérias. As comunicações sérias, por sua vez, são ponderadas quanto ao assunto e elevadas, elegantes quanto à forma. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Isso está exatamente no livro que nós estamos trabalhando, o livro dos médiuns, na segunda parte do capítulo 10. Então, olha como Kardec traz a dimensão das comunicações sérias. Elas são ponderadas quanto ao assunto e elevadas, e são elegantes na forma. Elegante na forma quer dizer, elas não agridem, elas não te colocam numa situação de faça ou vai ser isso, não faça, vai ter aquilo. Ela vai trazendo de uma forma a pensar, mas ele mesmo diz, os espíritos sérios
eles são igualmente esclarecidos, mas tem coisas também que eles ignoram. Porque, de novo, lembra das escalas dos espíritos? Esses espíritos sérios, eles também estão estudando, estão vivenciando, estão em evolução. E eles podem vir a errar ou cometer de boa fé algum engano de alguma frase, mas não há nele a intencionalidade de lhe conduzir a uma situação ruim. Mas também essa comunicação precisa passar por o crivo da razão. No tocante às comunicações sérias, cumpre que se distingam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente à sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absolutos sistemas. Aí você faz, gente, que confusão. Eu estou com um espírito sério, tá? Que pode me trazer verdadeira ou falsa, porque exatamente nós vamos ter... Lembra que nós estamos falando dos homens, que agora são espíritos, e que levam para o mundo espiritual muito de si. Alguns vão levar o seu orgulho, o seu ego. A ideia, por exemplo, de que eles sabem tudo, e que não sabiam aqui, e quando chegam lá no plano continuam a não saber. Se eles não se abrem para a experiência de também estudar no plano superior. Os espíritos, nós quando desencarnamos, nós temos a oportunidade sim de crescer, de estudar, de evoluir no plano superior. E precisamos estar dispostos a isso, né? E aí eles podem trazer a prevalência das mais falsas ideias, dos mais absurdos sistemas que estão entre nós. E para melhor acreditarmos, e para melhor acreditados se fazerem, e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Então é nessa hora que vem uma comunicação e ele pega e assina essa comunicação ou diz que é uma comunicação de Chico Xavier. Né? Ele não tem problema nenhum de fazer isso. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos a comunicação A, a comunicação B, e como a A vem de um espírito conhecido, um espírito que nós já estamos no nosso cotidiano, nas leituras, como André Luiz, Meimei, Joana de Ângeles e outros, nada impede que ele venha a utilizar esse nome também, para se fazer valer as suas palavras. Então, olha, se ela vai acreditar em mim, porque eu vou me apresentar como tal, eu me apresento como tal. Olha como é interessante essa dimensão desse ego. Por fim, nós vamos abordar um outro caráter, que são as comunicações instrutivas. São as que têm caráter sério. São verdadeiras, induzem a algum esclarecimento particular ou geral do campo da ciência, da filosofia e da moral. São tanto mais profundas quanto mais elevado for o espírito que as dita. Tem como características a continuidade, a regularidade e tal esforço dos espíritos secunda e dos encarnados interessados no estudo e no esclarecimento, ficando entregue aos espíritos levianos e zombeteiros, os que veem nas comunicações simples diversão e entretenimento. Então, só parando um pouco para pegar tudo isso que ele está colocando. Elas não só têm essa dimensão do caráter sério, mas também verdadeiras, tá? Mas essa dimensão do esclarecimento particular. E aqui é importante observar, nós não vamos ter comunicações instrutivas pensando numa ideia de humanidade tão ampla. O caráter particular, muitas vezes, vai passar por uma dimensão. Pode falar da humanidade, por exemplo, pode abordar uma análise sobre a questão climática e como o homem está se relacionando com o planeta, pode sim,
mas normalmente é uma comunicação que ela vai trazer algo do seu cotidiano, da sua ação perante exatamente a esse problema que pode ser global. Seja no campo, então, da ciência, da filosofia ou da moral. Porque se nós estamos aqui pensando nesse campo do melhoramento, as comunicações instrutivas, elas estão altamente relacionadas com o desenvolvimento do nosso pensar. Por isso a dimensão da filosofia. Por isso que não vai ser uma comunicação que vai te dar a coisa pronta. É uma comunicação que vai instigar, que vai levar você a pensar, a refletir. A ciência, então, isso que a gente está vivendo, e essa dimensão moral. O que é que eu estou não somente estudando, o que é que eu estou vivenciando, mas o que é que isso está me modificando? O que é que isso está alterando no meu modo de ser? Nós estamos falando, por exemplo, de que às vezes algumas pessoas não acabam se desenvolvendo no processo de envolvimento, por exemplo, com a casa, porque às vezes as pessoas fazem assim, olha, mas se eu for trabalhar na casa eu vou ter muita responsabilidade. E a gente está falando uma outra coisa. Quando você se dedica a esse trabalho, o que você tem são mais oportunidades e não responsabilidades. Você tem oportunidade de crescimento, de evolução, e a responsabilidade, é óbvio, é inerente àquilo que você se compromete. Mas olha o que é ofertado, a oportunidade de você vivenciar isso. Então ela diz que elas são mais profundas quanto mais elevado for o espírito. Então quanto mais esse espírito elevado, que já aprendeu, vivenciou coisas, ele vai até você fazendo essa elevação, fazendo você refletir. Aí é nessa hora que a gente pode dizer, a verdade dói. Mas a verdade ela não está posta aí nesse momento para te magoar. Ela está exatamente muitas vezes para arrancar você desse lugar confortável e fazer você ir um passo mais à frente. A continuidade, a regularidade e o esforço dos espíritos, né? Então essa regularidade que essa comunicação vem, essa presença constante no espaço, né? Em uma reunião de pessoas interessadas somente em passatempo, o que faria um homem de bem e de ciência? Aqui deixa eu lembrar que me postaram um vídeo de dois caras, dois jovens, fazendo um podcast, e eles chamaram um cientista. Não sei se você chegou a assistir. E esse cientista, ele tentava falar, e os dois caras só ficavam fazendo piada. Tinha uma hora que o cientista estava quase perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Porque ele foi chamado para falar de ciência, e os caras começaram a fazer zombaria com essa parte da ciência. E aquele homem ali da ciência, que estudou, estava se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. Então é o que ele diz aqui, né? Cadê? Em uma reunião de pessoas interessadas somente em passatempo, o que faria um homem de bem e de ciência? O mesmo ocorre no mundo espiritual. O meio, ele vai selecionar a categoria de espíritos que atua sobre si. Percebe a frase? O meio vai selecionar a categoria dos espíritos que atua sobre si. Então é importante pensar que esses espíritos eles não vêm simplesmente estar próximo de nós, estar à nossa volta, porque eles apareceram do nada. Nós estamos propiciando esse meio. Nós estamos construindo as possibilidades deles estarem interferindo e atuando. Nessa categoria, não podemos, por conseguinte, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que recebem. Então volta Kardec a nos alertar. Mesmo que a gente esteja falando daqui das comunicações instrutivas, nós precisamos passar pelo crivo da razão.
Nós precisamos ter o elemento. E aí percebe. Desde o início, eu acho, da nossa fala, a gente está construindo uma coisa dizendo: vocês vão precisar se desenvolver intelectual, moralmente, da forma inteligente, amorosa, para que nós possamos ter cada vez mais essa ideia desse critério dessas comunicações que vão vir até nós. De novo, por uma mensagem, por uma conversa de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga, ou por uma comunicação que nós podemos ter em um outro lugar que não seja sério. Aqui está a bibliografia que nós trouxemos a partir dessa apresentação. Tanto trabalhamos com a questão do Livro dos Médiuns, trecho de obras póstumas, e esse livro de Leon Denis, sobre no Invisível, que é sobre espírito e mediunidade. E deixando uma mensagem sobre essa dimensão da nossa consciência, tá? Ele fala da importância de nós mantermos a nossa concentração, que após um preparo adequado por parte de todos os componentes do grupo, então isso aqui está relacionado ao grupo que quer fazer o trabalho, aos nossos estudos, a gente poder manter a concentração. Então, no nosso grupo de estudo, por exemplo, nós temos o sábado, nós colocamos a importância do pensamento ligado, das pessoas articuladas, das pessoas voltadas em si e para si, num processo de crescimento e evolução, tá? Aqui fica também uma sugestão desse livro, Vinha de Luz, né, uma psicografia de Chico Xavier, aí um outro livro também chamado Encontro Marcado. Então, essa noite, né, substituindo nosso companheiro James Ney e trazendo para vocês essa proposta de que a gente possa se debruçar. Eu acho que tem o Livro dos Médiuns lá embaixo, nós estamos, né, na livraria, tem uma outra parte ali, que vocês possam adquirir esse livro, para que a gente possa entender sobre essas comunicações. Porque tem uma coisa que nós tínhamos falado, nós estamos agora no nosso grupo de estudo, voltando ao início do Livro dos Médiuns. Nós concluímos e voltamos ao início. Interessante é que no início do Livro dos Médiuns, Kardec nos alerta que o estudo da mediunidade não é somente para quem é médium que comunica. Ele é para todas as pessoas. Porque o estudo da mediunidade faz exatamente que todos compreendam o que é esse mundo espiritual e como é que se dá essas comunicações. Porque senão a gente faz, não, isso é só para médium que faz comunicação, que vê, que escuta. Não, é para todo mundo. Compreender que nesse plano espiritual nós vamos ter espíritos das mais diversas categorias, trazendo as mais diversas formas de comunicação com os mais diversos conteúdos. Por isso, a nossa responsabilidade em saber e aprender cada vez mais. Muito grato a todos. A gente ainda tem um tempinho. A gente pode até fazer um pouco, né, de diálogo aqui, se alguém tiver alguma... Gente, me desculpe, mas eu não estou enxergando direito. Eu estou sem óculos. E aí eu fico assim, tentando identificar as pessoas, porque eu só fico vendo a... Por isso que eu estou com os olhinhos assim. Mas então, né? Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Teve alguma pergunta aí? Tinha algum comentário? Não? Não, né? Em torno desse assunto, né? Que faça a gente refletir mais um pouco. Não? Então, a gente segue para o nosso segundo momento. Acho que a gente vai fazer o... Dá para fazer individual? Então, vamos nos preparar. Hein?
Não? Vamos fazer o nosso segundo momento, então. Pedir para que vocês fiquem numa posição confortável, que possamos elevar os nossos pensamentos, fazer a conexão com o nosso mentor, com o nosso anjo de guarda, com a espiritualidade, para que a gente possa acolher essa energia, essa luz que nos fortalece, que nos equilibra, que nos traz paz. E assim, com nossa energia reequilibrada, nossos centros de força reenergizados, vamos agradecendo ao Pai Criador, à espiritualidade amiga que nos acompanha, que sustenta essa casa, por mais essa oportunidade de aprendizagem que tivemos aqui. Que possamos sair daqui fortalecidos, com o coração em paz e com a certeza de que estamos sempre acompanhados e que cada vez mais possamos ir limpando o nosso pensamento, o nosso coração, para que façamos a conexão com a luz. E assim vamos criando uma ambiência favorável para recebermos sempre energias benéficas, orientação e muita luz na nossa caminhada. Que possamos voltar para casa com essa paz e essa certeza em nossos corações e possamos levar também para o nosso lar, para os nossos espaços. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guie sempre.
Gratidão. Que assim seja. E assim encerramos a noite de hoje, agradecendo a presença de cada um de vocês, do pessoal da internet, de casa. Que sigamos em paz. Boa noite.